Assim, sua cabeça, e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso papel na terra, Senhor, é exaltar a Ti, é glorificar o Teu nome. E nosso papel também envolve orar pelos enfermos. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti o Miguel Ângelo, que infelizmente, Senhor, foi descoberta essa enfermidade nele. No entanto, Senhor, colocamos diante de Ti, pois cremos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor não tem variações, o Teu poder é o mesmo. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Age, Senhor, não segundo aquilo que nós desejamos, mas segundo a Tua glória, Senhor, segundo o Teu amor, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder. Olha para essa criança, olha para essa pessoa, olha para esse, Senhor, criado por Ti, feito por Ti, e age, Senhor, com misericórdia, age com amor. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a família dele, que com certeza deve estar aflita com isso. No entanto, Senhor, faz com que eles descansem em Ti. Faz com que o coração deles esteja diante de Ti, confiando no Teu agir. Porque o Senhor é um Deus forte, poderoso e soberano, misericordioso e gracioso. É o Deus que sara, é o Deus que cura. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor haja com Teu poder, para que num futuro, Senhor, venhamos aqui testemunhar da Tua grandeza. É nosso pedido a Ti, Senhor. Ouve nossa oração, em nome de Jesus. E desde já nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe a mensagem que vai ser pregada hoje. Que mais uma vez seja para a Tua glória. Que nosso coração esteja aberto diante de Ti. Que nossa mente esteja focado em Ti, para aprendermos de Ti como viver para o Senhor, pois esse é o nosso objetivo, adorar a Ti. Em nome de Jesus, nós choramos e nele Te agradecemos. Amém. Minha casa será chamada casa de oração. Esse é o tema da nossa reflexão, que está como base no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Desde já eu peço que os irmãos abram comigo. Mateus, capítulo 21. O versículo 13 é o versículo base, né, da nossa reflexão. No entanto, a gente vai usar aqui a partir do versículo 12 e vamos aqui até o versículo 16. Minha casa será chamada casa de oração. Versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, a fazem dela um antro de assaltantes. A primeira parte, a parte A do versículo, é onde está centralizado, né, a nossa mensagem. O templo, né? Em segunda não, acho que é primeira, deixa eu olhar aqui. Acho que é 1 Reis, se não me foge a memória, capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não tinha anotado. 1 Reis, capítulo 8.
você tem aqui a construção do primeiro templo, né, do templo chamado Templo de Salomão, o templo gigantesco, rico, né, com todos os adereços possíveis. Quando o templo é construído, reerguido, Salomão dedica a Deus, né, e lá na altura aí do versículo 11 do capítulo 8 de 1 de Reis, Deus aparece ali, e a semelhança como era, por exemplo, no deserto, a glória de Deus se manifesta naquele local ao ponto que o versículo 14 do capítulo 8 de 1 de Reis, é dito que os sacerdotes nem sequer conseguiam entrar no templo, devido à nuvem de glória, né, o poder de Deus ali. O texto prossegue, né, descrevendo a oração de Salomão, mais especificamente no versículo 22 do capítulo 8 de 1 de Reis. Salomão, então, ele ora, basicamente repetindo as mesmas palavras, né, fazendo talvez a diferença no final. Por exemplo, né, ele vai dizer: Senhor, quando o teu povo, que se chama pelo teu nome, vier a este local, orar a ti, cultuar a ti, óbvio, eu estou parafraseando o que está no texto, né? Ouve do céu e atende o pedido do povo. Do mesmo jeito, quando esse povo que se chama pelo teu nome pecar contra ti e vier a este local se arrepender dos seus pecados, ouve do céu e perdoa os pecados dele. Do mesmo jeito, quando esse povo que se chama pelo teu nome pecar ao ponto de o Senhor os transportar para outras nações, foram dispersos para os demais reinos adjacentes ali de Israel, mesmo assim, no cativeiro, quando eles caírem em si, se convertendo dos seus pecados, e eles orarem de volta ou voltados para este local, ouve do céu e perdoa o teu povo e os traz de volta. Então, esse é o teor da oração de Salomão. Quando ele constrói o templo, você vê isso a partir dos versículos 22, vai até praticamente o final do capítulo 8, com esse contexto aqui dessa oração de Salomão. Esse templo aqui, na época de Jesus, não é o mesmo. É um templo bem menor, né, se comparado ao primeiro. Também não é o segundo templo, por exemplo, quando é reconstruído, quando o povo volta da Babilônia. Você vê isso em Esdras e Neemias, né? Ao ponto do povo chorar, né? O povo olha para aquilo chorando, porque o templo não é a metade do que era o templo de Salomão. Então o povo chora com isso. Esse templo aqui, na época de Jesus, construído agora pelos romanos, né, no caso aqui, Herodes, não é o mesmo. Embora o princípio seja o mesmo, a glória de Deus. O intuito era o mesmo, do primeiro templo para esse templo aqui na época de Jesus, que era culto a Deus, a adoração a Deus. O mesmo princípio da oração de Salomão. Quando o povo que se chama pelo teu nome vier para este local, ouve essa oração. Esse é o ponto. Jesus, aliás, né? Tem um catecismo, né, bem antigo, século XVII, chamado Catecismo de Westminster, né? Logo no início, né, a primeira pergunta diz assim: qual é o objetivo do homem? Ou por que o homem foi criado? Né? Aí vem a resposta: ele foi criado para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre. Agostinho de Hipona, também conhecido por nós como Santo Agostinho, isso século IV, ele escreve uma obra chamada Confissões. No início da obra, né, ele mostra a inquietude do coração dele, ao ponto dele dizer que o coração dele não tem paz, ele não consegue encontrar tranquilidade enquanto ele não estiver em Deus. Qual é o ponto central?
O objetivo do homem, o objetivo do ser humano é viver para Deus, porque foi para isso que ele foi criado, para a sua glória. Por que eu estou falando isso, né? Não existe um homem sequer, um ser humano sequer, nessa terra, que viveu e entendeu isso melhor do que Jesus. Ele viveu para a glória de Deus. Ele mesmo diz isso, né? Por exemplo, João capítulo 6, na altura aí dos versículos 37 a 39, na discussão lá com os judeus incrédulos. Aliás, eu peço para você abrir comigo, João capítulo 6. Acho que é um dos textos da Escritura que eu particularmente mais gosto, né? João capítulo 6, deixa marcado aí Mateus. João capítulo 6, versículo 37. Isso aqui é uma discussão com os judeus incrédulos. A resposta de Jesus para eles aqui é... Olha só, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois, versículo 38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Versículo 40, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus viveu exatamente com o intuito disto, fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, viveu para a glória de Deus. E aqui a gente entende o porquê de toda essa indignação de Jesus quando ele entra no templo. Aí volta agora para Mateus. Quando Jesus entra no templo, o que acontece? Lembra o princípio do templo? Adoração, culto, louvor a Deus. Quando o povo se arrependia, o povo se voltava para Deus e Deus ouvia aquele povo. Olha o que está acontecendo aqui no templo. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E revirou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, os animaizinhos. E disse-lhe, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Aqui você começa a entender toda a indignação de Jesus, toda a ira de Jesus, essa ira santa dele. O intuito do templo era a glória de Deus, e não viver para si mesmo, e não para roubar o povo como aqueles homens estavam fazendo, não para extorquir o povo, como eles estavam fazendo. E detalhe, né? Quem estava por trás de tudo isso, de toda essa roubalheira aí, vamos dizer assim, eram os principais, como Anás e Caifás. Era eles que retinham o dinheiro para eles. Então, por isso que Jesus se indigna com isso, porque ele vê ali nada mais, nada menos do que a profanação do nome de Deus. Deus, por causa daquelas ações ali, daqueles homens, ações ilegais, estava sendo ofendido com os pecados deles. Outro detalhe também importante aqui, sobre essa purificação, existe um debate grandioso, né, entre os estudiosos, porque essa mesma passagem você vê em Marcos 11, em Lucas 19 e também em João capítulo 2, logo no início do ministério de Jesus. E é exatamente em João, né, que ele monta aquele chicote, né, e sai batendo lá em todo mundo. Segundo alguns estudiosos, tem duas purificações do templo. Uma é essa aqui,
que já é no decorrer do ministério de Jesus, e a primeira é aquela lá de João capítulo 2, que é no início do ministério dele. A gente não sabe exatamente aí se de fato são duas ou são uma, né? O ponto central é a glória de Deus. Mais específico, no Evangelho de João, é dito que o zelo, né, por tua casa me consumiu. Jesus está indignado com aquilo que ele está vendo. Deus sendo ofendido por causa das ações daqueles homens. Em resposta a isso, Jesus ele passa a citar a Escritura para fundamentar a sua ira, para fundamentar a sua obra, para fundamentar e mostrar o pecado daquele povo. Jesus então faz pelo menos aí 3 citações. A primeira delas é de Isaías, capítulo 56, versículo 7. A segunda citação que Jesus faz é de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. E terceira e última citação é do Salmo 8, versículo 2. Então vamos para essa primeira citação, né, de Jesus, de Isaías, capítulo 56, mais precisamente o versículo 7. Jesus diz, versículo 13: minha casa será chamada casa de oração. Mais uma vez, ele está citando Isaías. O que aconteceu na época de Isaías, né? A época de Isaías era bem semelhante à de Jeremias, bem semelhante à de Jesus e bem semelhante à nossa. Vou resumir aqui, né? Conflito político, religioso, heresias, homicídios, derramamento de sangue, corrupção, e você pode colocar mais coisas que você vê por aí. Então, esse era o contexto de Jeremias, esse era o contexto de Isaías, esse era o contexto de Jesus e esse é o nosso. Em outras palavras, não mudou nada. Na realidade, só se modernizou, né? Mas é a mesma coisa. Com isso, Isaías, então, ele profetiza para o povo, mais especificamente, Isaías capítulo 39, o cativeiro babilônico. Deus já havia por diversas vezes falado com esse mesmo povo que se eles não se arrependessem de seus caminhos errados, Deus levaria eles para a Babilônia. E mais especificamente isso é o capítulo 39 de Isaías, na altura aí dos versículos 6 e 7, quando a comitiva da Babilônia entra na casa de Ezequias, e ele mostra, né, toda a grandeza que havia na casa. E aí Deus diz, olha, está vendo tudo isso aí? Vai para a Babilônia. Resultado, o povo vai, continua na desobediência, mas o próprio Deus que leva o povo para o cativeiro é o mesmo que traz eles com promessas. Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2, Deus diz, olha, consolem, o pecado de vocês está perdoado. Resultado disso, Deus traz esse povo, Isaías capítulo 45, versículos de 1 a 7, com Ciro. Deus retorna esse povo para a sua terra, e aí onde você tem Esdras e Neemias, a reconstrução do templo. Esse é o contexto dessa citação de Jesus. O povo está no pecado, no entanto, esse povo que se arrepende, esse é o contexto, então, de Isaías 56. Um povo que se arrependeu, um povo que se volta para Deus, mesmo estrangeiros ou eunucos. Esse povo agora é chamado a permanecer numa vida santa. Um povo estrangeiro, gentílico, é chamado a viver uma vida santa, ou permanecer numa vida santa. Você vê isso no versículo 1 de Isaías capítulo 56. E com isso você também tem promessas, né? Tanto para esses eunucos quanto para os estrangeiros, que na realidade era praticamente a mesma coisa. Talvez a diferença seja porque eles eram emasculados, né?
Muito provavelmente, segundo alguns estudiosos, por causa dos rituais pagãos da época, que faziam isso. Outras possibilidades seriam porque serviram, né, tanto os reis de Babilônia, quanto Pérsia, quanto os medos, eles faziam isso porque alguns cuidavam dos haréns, né? Então, os caras queriam garantir alguma coisa, né? Ou evitar alguma coisa, né? Então, essa promessa em Isaías, né, capítulo 56, versículos de 3 a 7, Deus promete para esses estrangeiros que, primeiro, para os eunucos, né, tendo em vista que eles não podem deixar descendência, promete para eles um nome eterno, né? A ideia aí de um nome santo, que seria de uma geração, eles fariam parte de uma geração santa, arrependida como eles foram, ou como eles são. Do mesmo jeito, os estrangeiros ou peregrinos, talvez aí prosélitos, né? Deus promete para eles alegria, né? Deus promete para eles que, embora fossem gentios, se tornaram parte dessa aliança davídica, né? Parte da aliança de Deus com o povo. E aí no versículo 8 de Isaías capítulo 56, Deus promete para eles que ainda juntará muitos outros povos no templo para cultuar a Ele. Então preste atenção que tudo isso tem um contexto de adoração, tudo isso aponta para o templo. Jesus aqui está mostrando o objetivo do templo, que é a reunião de todas as nações para cultuar a Deus. Então, por isso que ele cita, para fundamentar a sua ira, essa passagem de Isaías. Do mesmo jeito, e ao mesmo tempo, ainda em Mateus agora, versículo 13, né? Capítulo 21 de Mateus, versículo 13, ele continua dizendo: minha casa será chamada casa de oração, vocês, porém, fazem dela um antro de assaltantes. Aqui Jesus cita Jeremias capítulo 7, versículo 11. Mais uma vez o mesmo contexto. Corrupção, idolatria, imoralidades sexuais praticadas dentro do templo. Tudo isso era o contexto de Israel na época. Era o contexto da época de Jesus e era o nosso contexto. É o mesmo. E aqui é interessante que em Jeremias 11, ele é bem mais curioso, né? Existia na época uma expressãozinha, né? Templo do Senhor, templo do Senhor. Em outras palavras, eles sabiam da construção do templo de Jerusalém por Salomão. Foi por isso que eu comecei o sermão falando do templo de Salomão. Eles sabiam que Deus aparecia ali, que aquele local seria o local onde Deus mostraria a sua glória, onde o nome de Deus estava ali. Portanto, nenhum mal sucederia àquele povo, independentemente de seus atos. Por quê? Templo do Senhor, o nome do Senhor está aqui. Você acha que Deus vai destruir o templo aqui? Se o nome dele está aqui, se a glória dele está aqui, de jeito nenhum. Por isso, templo do Senhor, templo do Senhor. E a vida? Vamos viver de qualquer forma. A vida é nossa, comamos, bebamos. Qual o problema? Então era essa ideia alimentada pelo sacerdote, pela liderança da época. Você vê isso em Jeremias capítulo 7. Então imagina só isso, né? Resposta do povo para esse tipo de afirmação: idolatria, homicídios na terra, a idolatria de uma forma tão perversa, né? Ao ponto deles pegar os recém-nascidos, colocar numa fogueira para sacrificar a Moloque. Esse era o contexto. E aí Jesus olha para esses homens e diz assim: olha, vocês veem a minha glória. Vocês sabem qual é o objetivo do templo aqui, que é adorar a Deus. Vocês desvirtuam isso, vocês pervertem isso. Ao invés de buscar a glória de Deus, vocês buscam a glória dos homens e tornam o templo um antro de bandidos, de ladrões, de assaltantes, ou até terroristas. Que era essa ideia aqui de Jesus.
Então perceba vamos dizer assim, a mudança de foco aqui, a mudança de objetivo do templo, que eles estavam fazendo. Vocês a transformam em um antro de bandidos. Corrupção por cima de corrupção. Mais uma vez, dentro do templo. Versículo 14. Depois de Mateus, agora, volta para Mateus, Mateus capítulo 21, versículo 14. Depois desse sermão, ou melhor, depois dessa advertência ferrenha, veemente de Jesus, versículo 14. Depois dele ter expulsado todo mundo, derrubado tudo, versículo 14. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Perceba aqui a diferença, Jesus aqui ele está, o que é chamado de átrio dos gentios, que era a parte destinada ao povo que não era judeu. Nessa parte, nesse local, poderiam entrar até mesmo algumas pessoas que fossem, talvez com algum defeito físico, talvez com alguma doença. Eles poderiam entrar ali, naquela parte destinada aos gentios. Jesus entra exatamente ali. Interessante é que, ao que parece, esses homens, com a exploração que eles tinham do dinheiro, eles impedem da adoração continuar. Porque imagina só, você vai para um culto e você só pode entrar se você pagar. Imagina só, você chega ali na porta da igreja, eu digo para você, você só pode entrar se você pagar R$2.000. Não tem como você entrar. Então era basicamente isso aí que estava acontecendo. Extorsão do povo, Pensou R$2.000 para entrar? Eles impedem o povo de adorar a Deus, Depois de expulsá-los, Jesus começa a cura. Jesus começa a curar esses homens gentílicos, muito provavelmente, pois estava destinado aí a sua área. Jesus cura eles. Agora, olha versículo 15. Olha o que acontece. Mas ao verem os milagres que realizaram e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e escribas, presta atenção, indignaram-se e perguntaram: estás ouvindo o que estão dizendo? Veja, eles estão com raiva aqui porque há um louvor a Jesus. Jesus, filho de Davi, Hosana nas alturas, ao filho de Davi. Isso é um louvor messiânico, demonstrando que Jesus de fato é o Messias. Mas eles ficam com raiva. Eles não enxergam aqui a cura daqueles homens que mais necessitavam. Preste atenção, função dos sacerdotes acolhê-los. Eles não estão vendo isso, eles estão cegos para isso. Simplesmente eles olham o louvor que é entoado ao Messias. Preste atenção à falta de piedade desses homens religiosos aqui. Perceba como a religião engessada, por assim dizer, sem Deus, com base naquilo que cria, naquilo que o homem cria, ela se torna impiedosa. A resposta de Jesus para eles, versículo 16, é uma citação do Salmo 8. Salmo 8, mais especificamente, versículo 2, no qual Jesus diz que da boca dos pequeninos e bebês obtivestes louvor. A ideia básica aqui é como se Deus pegasse acho que é balbuciar, que chama o nome, as palavrinhas que a criança fala, ou ela vai repetindo. É como se Deus pegasse isso e compôsse um louvor para si mesmo. Então é basicamente essa ideia.
tanto de crianças aqui, muito provavelmente de 3 a 4 anos, quanto de bebezinhos, né? Bebê de peito, né? Então Deus pega, constrói um louvor para si mesmo, até mesmo com essas crianças. Em outras palavras, né? É o próprio Deus que constrói um louvor para si mesmo. Ele exige isso de nós, coisa que os sacerdotes não estavam fazendo. Eles conheciam a lei, mas não faziam. Versículo 17. E deixando-o, saiu da cidade, foi para Betânia e ali passou a noite. Então, após esse confronto com essa liderança judaica, Jesus, então, versículo 17, dá prosseguimento em seu ministério. Mais uma vez, qual é vamos dizer assim, o ponto central de tudo isso aqui? O templo, a adoração. É a adoração. Jesus mostra para eles qual é o tipo de adoração que Deus quer. Não é aquela adoração que eles simplesmente iam para o templo, reuniam suas mesas, recebiam o dinheiro, talvez aí, abre aspas, desse alguma oferta, fosse para casa e acabou-se. Não é esse tipo de adoração que ele quer. É tanto que no início ele expulsa esses homens, chamando de ladrões. Vocês estão pervertendo o objetivo do templo. E Jesus fundamenta tudo isso, mostrando a sua indignação, citando as Escrituras, mostrando para eles o que Deus quer. Adoração verdadeira. O templo foi construído com um intuito, a glória de Deus. Como eu disse para vocês logo no início, é naquele local que o povo ora e Deus ouve e perdoa aquele povo. Nem sequer as orações, muito provavelmente que não eram feitas corretamente, por causa desses homens. Adoração a Deus, pior. Imagina só, talvez aqui um prosélito, né, um gentil, que chegasse no templo e visse tudo aquilo. O templo era testemunho de Deus para as nações. O pior exemplo seriam os líderes. Na época de Jeremias, na época de Isaías, na época de Jesus e na nossa época. O que a gente aprende com isso? Isso aqui é apenas um resumo, né, das nossas lições. Né? O que a gente aprende com isso? A primeira lição... Acho que a primeira lição que a gente tira de tudo isso aqui que a gente viu, Deus preserva, ou Deus tem zelo por seu nome. Deus tem um zelo por seu nome. O povo foi para o cativeiro babilônico, o povo foi para o cativeiro egípcio, o povo foi para o cativeiro medo, persa, Síria e Assíria. Por quê? Acho que essa é a grande pergunta, devido a essa enormidade de cativeiros que o povo foi. Por quê? Porque o povo ofendeu o nome de Deus. E ofender o nome de Deus é ofender sua santidade, ofender sua grandeza, ofender sua misericórdia, ofender sua bondade. É trocar tudo que Deus é por um ídolo. Eles foram para a Babilônia, repito, Assíria e Síria, por causa disso. Ofenderam o nome de Deus. Do mesmo jeito, o próprio Deus que os envia para esses diversos cativeiros que eles frequentaram, literalmente peregrinos lá neles, é o mesmo Deus que os traz de volta. Deus faz isso por meio de Ciro, que é talvez o mais conhecido entre a gente, mas Deus faz isso por meio, por exemplo, do rei da Babilônia, que no meio lá de toda a sua grandeza, né, toda a sua, abre aspas, onipotência na Babilônia,
O rei de Babilônia, você vê isso em Daniel capítulo 4, se exalta, né? Eu construí tudo isso, eu sou o grandão, né? Fui eu que me coloquei aqui. Ao passo que Deus faz com que ele se transforme em uma espécie de animal, né? Ao ponto de até mesmo comer capim ele come. Cresce unhas, pelo no corpo, né? Vira quase um lobisomem, né? E aí, no meio da sua insanidade, o rei de Babilônia olha para o céu e reconhece quem é Deus. E naquele exato momento, a sua sanidade mental retorna. E ali, ele adora a Deus, dizendo que Deus é um Deus eterno ou sempre eterno. Deus preserva a sua glória. Deus tem um zelo por seu nome. Cristão nenhum pode viver aquém disso. A gente não pode viver aquém disso. Repito mais uma vez o que eu disse no início. Fomos criados para a glória de Deus. Esse é o nosso intuito, objetivo de vida. Portanto, temos um nome a zelar. Não é o nosso, não é o seu, é o de Deus. Você vive para Ele. Deus tem um zelo por sua glória. Segunda lição que a gente vê disto, que a gente estudou aqui um pouco, é o objetivo do templo. O objetivo do templo, o objetivo da igreja é testemunha para as nações. É por isso que uma igreja ela não pode ter escândalos. É por isso que a liderança precisa ser fiel a Deus. Porque ela é testemunha. Ela é testemunha de Deus para as nações. Nós somos testemunhos de Deus para as nações. E por quê, né? É na igreja, por exemplo, que você vê alguém que roubava não roubar mais. É na igreja, por exemplo, na congregação, que você vê um adúltero que não é mais, que é uma pessoa santa. É na igreja, por exemplo, que você vê um Paulo que matava os cristãos, que arrastava, que fazia tanta maldade com eles, que ele mesmo diz, ao ponto de esses irmãos, no meio do sofrimento, no meio da tortura, negarem a Jesus, mesmo que seja para que tivesse um pouco de sossego devido à tamanha tortura que Paulo proporcionava. É exatamente na igreja, na reunião dos santos, que você vê um Paulo antes perseguidor, agora um apóstolo santo, temente a Deus. A igreja, portanto, é esse testemunho de Deus para as nações. Testemunho de transformação de vida e testemunho também da criação. Foi Deus quem nos criou. E aqui eu cito as palavras de um filósofo ateu, Jean-Paul Sartre, né? Pai do existencialismo moderno, que disse o seguinte: quem cria, planeja. Você foi criado por Deus, portanto Deus tem um plano para todos nós. E plano esse inclui, em primeiro lugar, a sua glória. Não vivemos para nós mesmos, e sim para Ele. Somos testemunhas para as nações. Terceira e última lição. E esse aqui, obviamente, que é o que fecha tudo, né? O servo precisa viver isso. A gente não tem outra forma de viver. A gente não tem outra forma de viver, a não ser essa. Temos normas. Estamos no reino. Não é meu reino, não é seu reino. É o reino de Deus. Portanto, como súditos desse rei, ou desse reino, temos que seguir normas. Imagina só um súdito aí do rei aí da Inglaterra, né? Vai lá e
Tá lá os soldados lá, né, montados naqueles cavalos lá, vai lá, derruba o cavalo com o soldado. Ele vai ser preso ou vai apanhar, vai morrer. Enfim, talvez aconteça tudo ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque tem leis. Estamos num reino. Reino não é nosso, não é seu. Não foi você que disse assim, olha, a partir de hoje eu vou entrar no reino de Deus. Não foi. Quem lhe colocou lá foi o próprio Deus. Portanto, você tem obediência a Ele. Deve obediência a Ele. Fomos colocados no reino, não porque um belo dia, né, eu olhei, puxa, Deus existe, eu vou me converter, eu vou lá para a igreja, vou confessar o nome de Jesus, tomei minha atitude. Não foi você. Foi o próprio Deus que chegou em você, por meio do Espírito, aliás, por meio, em primeiro lugar, da pregação da palavra. O Espírito pega aquela palavra, coloca no seu coração, quebra seu coração, moe ele, transforma esse coração, coloca um coração de carne, a partir daí, você crê. Eu estou citando aqui, obviamente, Ezequiel capítulo 34, se não me foge a memória. Um coração de carne. Coração convertido. Somos colocados num reino. Portanto, devemos obediência a Deus. Por fim, que Deus possa nos dar graça para que possamos obedecer a Ele. Viver segundo as normas, viver para a glória dEle, pois esse é o nosso intuito da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez clamamos a Ti para que o Senhor guie nossos passos. Somos falhos, somos fracos, somos inconstantes, mas ao mesmo tempo tementes a Ti, ao mesmo tempo dependentes de Ti, ao mesmo tempo buscamos a Ti. Nós pedimos ao Senhor, fortaleça nosso coração, fortaleça nossa mente, Senhor, limpa nossos caminhos, para que em momento algum, Senhor, venhamos a nos desviar de Ti. Nosso coração já foi renovado, já foi restaurado por Ti. Nossa mente é a mente de Cristo, como diz a Tua palavra. Em nosso espírito habita Teu Santo Espírito. Somos renovados, somos vivificados, não somos mais escravos do pecado, mas sim Teus. Somos Teus, Senhor. Por isso guia nossos passos. Não permita, Senhor, que em momento algum nos desviemos de Ti, nos desviemos da Tua verdade, da Tua vontade. Sara, Senhor, nossas vidas. Que a sociedade que nós vivemos, tão má, tão pervertida, possa, mesmo diante de tamanho mal, ver a Tua glória no Teu povo. Para que possamos, de fato, ser Tuas testemunhas, Senhor, onde quer que estejamos. Cuida de nós, Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. E desde já, Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua ação na vida do Miguel Ângelo, Senhor. Mais uma vez clamamos a Ti por ele. E ao mesmo tempo descansando em Ti, pois crendo que o Senhor é um Deus soberano, poderoso e misericordioso. Pedimos também que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana repleta da Tua presença, cheios de Ti, que possamos ser abençoados por Ti, aonde quer que estejamos. Nos abençoa, Senhor, nos protege, nos leva para os nossos lares, em paz e segurança diante de Ti. É nosso pedido, por amor ao Teu santo, bendito
e amado Filho, Jesus Cristo. E é nele que te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.